Língua portuguesa, o professor Ivan agora irá corrigir a prova, dando o gabarito para que vocês confiram as suas respostas e as suas respectivas notas. Então vamos corrigir essa prova de revisão aí do segundo ano. Uma prova mais baseada na literatura. Então vamos lá. Questão 1. A povoação da primeira capitania e mais antiga está numa ilha que se chama Tamaracá, pegada com a terra firme, em 3 léguas de comprido e 2 léguas de largo. Tem 35 léguas de terra pela costa, pelo norte. E de Dona Jerônima de Albuquerque, mulher que foi de Pero Lopes de Souza, na qual tem posto a engenho da Sucre, e agora se fazem 2 novamente, e muito pau-brasil e algodão. Pode ter até 100 vizinhos. Há nesta capitania muitas boas terras para se povoarem e fazerem nelas fazendas. Muito bem, pessoal, o texto acima situa-se em qual período literário? Vamos ver aqui sem problema nenhum, né, pessoal? Quinhentismo. Situa-se no quinhentismo. Espera aí, aqui. Então, a número 1 é letra C, tá? Pelo conteúdo do texto, pela sua ortografia, pelo uso de palavras, pelo conteúdo informativo, percebe-se que o texto pertence ao período quinhentista, é período da literatura de informação. O texto está apresentando informações importantes a respeito, tá, da capitania de Tamaracá. Número 2. Identifique ao menos 2 palavras que indiquem a localização do texto na cronologia histórica da literatura brasileira. Bastava pegar ao menos aí 2 palavras que mostrem que o texto era dos anos 1500, do século XVI, palavras antigas, palavras arcaicas, tá? Temos várias expressões antigas aí, tá bom? Como, por exemplo, ó, léguas, tá? Pera, e, né? Com H, da Sucre, dous, nelas com 2 L's. Então, existem várias palavras aí que apresentam, que denotam, que comprovam a época do texto, o período do texto, a antiguidade aí, né, do texto, tornando flagrante que esse texto é um texto do século XVI. Então, a número 1 é letra C, a número 2 bastava vocês colocarem 2 palavras que demonstrem o português arcaico, que estão presentes no texto. E como vimos, são várias, tá? Então vamos a número 3. Qual é a característica marcante do texto, né, que nós vimos agora há pouco, na primeira questão? A marcante característica do texto é o material histórico, apresentado de forma objetiva, de forma denotativa. Então, a número 3 é letra D. Número 4. Temos aí um outro texto agora, o segundo texto da prova. Vamos ler. Todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta de largura de 2 dedos. O trecho acima pertence, vamos lá,
fica difícil, né, você identificar apenas com aquele trecho, mas as opções deixam flagrante que o texto vai pertencer à carta de Pero Vaz de Caminha. Então, a número 4 é letra B. Tá? A número 4 é letra B. Por quê? Jamais o texto apresenta características da poesia sacra de Gregório de Matos, da poesia satírica, muito menos pertence a um sermão do Padre Vieira, e muito menos a poesia do Padre Vieira, porque sabemos que, a princípio, Vieira não compôs poemas, tá bom? Ele compôs sermões, compôs oratório, ele compôs em prosa e não em versos. Então fica flagrante que a número 4 é letra B, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento escrito na história do Brasil, o documento marcante, talvez o principal texto da literatura quinhentista no Brasil. Vamos então agora a número 5, um calção de pindoba, a meia zorra, camisa de urucu, mantel de arara, em lugar de cotó, cotoarco e taquara, penacho de guarais em vez de gorra. Vamos lá. Vemos aí uma estrofe de um soneto, né, pessoal? De um soneto satírico do poeta Gregório de Matos, tá? O que este quarteto, o que essa estrofe está denotando para a gente aí, está nos indicando? Está falando dos índios da época? Está descrevendo os índios da época do descobrimento? Não, pessoal. Está descrevendo as autoridades religiosas da Inquisição? Não. Por ser um texto satírico, né, a estrofe está descrevendo de forma jocosa, de forma pejorativa, os fidalgos caramurus, tá? Quem eram os fidalgos caramurus? Eram as autoridades, eram as pessoas que tinham muito dinheiro, muito poder na cidade da Bahia, na época do século XVII. E Gregório de Matos, através de seus poemas satíricos, zombava, ironizava, criticava esses fidalgos caramurus, dizendo que eles queriam ser nobres europeus, mas não passavam de mestiços caramurus, mestiços da colônia. Então, em frequentes poemas satíricos, o Gregório de Matos vai criticar os fidalgos aqui do Brasil, os fidalgos da Bahia, chamando tais fidalgos de caramurus, tá? Em lugar de cotó, arco e taquara, ou seja, né, em penacho de guarais em vez de gorra. Ou seja, os fidalgos, né, sentiam, os fidalgos da Bahia sentiam-se europeus, mas não passavam de índios caramurus. Então, a número 5 é letra C. Agora vamos ao número 6. Deixa eu ver aqui, número 6. O que venho pedir ou protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis. Adjuva-nos et redimnos. Está em latim, né? Muito conformes são estas petições, ambas ao lugar e ao tempo. Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pedir com maior necessidade, senão que nos liberteis. Pelo conteúdo do sermão, tá? Vemos aí que é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. As técnicas utilizadas, as técnicas de argumentação utilizadas pelo Padre Vieira no Barroco, no seiscentismo,
A técnica principal utilizada pelo Vieira, né, era o conceptismo, era a argumentação conceptista. Então, a número 6 é letra E. Deixa eu marcar aqui, letra E. Número 7. Esse sermão, pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas de Holanda, é um sermão que ele vai tratar de qual assunto? Um assunto religioso? Não. Gente, é um assunto político. Porque trata de uma disputa política, uma disputa de terras, né? A Holanda invadiu aí no século XVI a costa brasileira e foi expulsa após conflitos políticos. E o Vieira fala no sermão, trata desse tema, da expulsão dos holandeses da Bahia e de Pernambuco. Então, o número 7, o sermão trata de um assunto político. Letra C. Vamos a número 8. Vamos ver aqui número 8. Outro texto do Vieira, tá? Outro sermão. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo. Pode proceder de 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo, há de concorrer Deus com a graça, iluminando, alumiando, tá bom? Gente, com certeza, tá? É o sermão da 60ª, no qual Padre Vieira trata da relação entre pregadores e fiéis. O pregador está conversando com os fiéis a respeito da fé, a respeito da palavra de Deus, a respeito da absorção do conteúdo religioso pelo fiel. Então, trata dessa relação entre pregador e fiel. Então, a número 8 é letra A. Vamos a número 9. É um texto aí do Gregório de Matos, tá? Primeira estrofe de um soneto famoso dele, um soneto religioso. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Em sua poesia religiosa, Gregório de Matos prova que ele será absolvido de todos os pecados que cometeu na vida. E para utilizar-se, né, ele prova utilizando-se, né, de uma argumentação persuasiva, conhecida como conceptismo. Letra B. Gregório usa o conceptismo para argumentar, para provar a sua inocência, para provar, não, que apesar de culpado, ele será absolvido pela graça divina do perdão. Então, número 9 é letra B. E a última questão aqui é a número 10. Palavras na estrofe como receber-me, castigar-me, denotam uma figura de linguagem muito presente no Barroco, que é conhecida como antítese. Uma palavra contrária à outra, que demonstra muito bem as dualidades, né, filosóficas do estilo barroco. Receber-me, acolher-me, perdoar-me, significa isso. O contrário significa castigar-me. Então, temos aí, tá, a antítese, que é uma figura marcante na poesia do Gregório de Matos, e o contraste, que é uma constante na estética barroca. Então, aí está o gabarito das questões. Confira e veja quantas você acertou na prova de língua portuguesa. Então, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade.